Olá pessoal, tudo bem? Então, há alguns dias eu falei que a gente ia começar um projeto novo que seria a construção de uma carteira apenas com renda fixa. Então, da mesma forma que eu tracei alguns objetivos e estratégias na carteira de renda variável, eu estou aqui para mostrar para vocês o que eu estou pensando em fazer com essa carteira de renda fixa, tá? Então eu vim aqui hoje apresentar para vocês a nossa estratégia de investimento em renda fixa. Então, primeira coisa, a gente precisa esclarecer o que é renda fixa. Renda fixa, basicamente, é quando você investe em alguma coisa em que as regras estão previamente definidas, né? Então você já sabe mais ou menos como que a coisa vai funcionar durante o tempo em que você deixar o seu capital investido. Apesar de ter esse nome renda fixa, a renda fixa ela não é totalmente fixa, existe variação. Algumas coisas variam mais, outras variam menos, tá? Mas a ideia aqui é a seguinte, é que você faz um acordo, né? Você estabelece o tempo, você estabelece as regras, né? Os juros que você está contratando e no final desse tempo você vai receber exatamente aquilo que foi combinado durante o seu processo de compra, tá? Essa é a questão da renda fixa. Diferente da renda variável, que um dia sobe, outro dia desce, um dia sobe, outro dia desce, a renda fixa tende a ter menos variação, mas não é que ela não aconteça, ela acontece, só que ela acontece numa intensidade menor. Isso também depende muito do que você comprar, né? Então, quando você compra alguma coisa pré-fixada, se a inflação sobe muito, por exemplo, você comprou ela num preço onde a inflação estava mais baixa, você vai ver que existe uma coisa chamada marcação a mercado, e você vai ver que ora o valor dos seus investimentos vai estar positivo, ora ele vai estar negativo. Mas é aquilo, se você carregar até o final, você vai receber exatamente o que foi contratado no início. Essa aqui é a principal característica aí da renda fixa. Então vamos lá, para a gente entender quais serão as nossas premissas para fazer esse investimento. Então aqui, ó, carteira de renda fixa. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é construir uma carteira conservadora, né? Porque a pessoa que está investindo em renda fixa é aquela pessoa que não tem, digamos assim, estômago, vou usar essa expressão, né? Não tem aquela calma, aquela serenidade para aguentar os altos e baixos da renda variável, né? Então, essa carteira é uma carteira conservadora. Ela também é de longo prazo, da mesma forma que a renda variável. Aliás, essa daqui, em termos de prazo, teria que ser até mais longa do que a renda variável. Por quê? Porque a renda fixa ela tem menos risco. Como ela tem menos risco, com certeza ela vai pagar um prêmio menor do que a renda variável, tá? Então, ela também é de longo prazo, você só vai ver o resultado no longo prazo. E a gente vai fazer isso aqui pensando na proteção do seu dinheiro, né, contra a inflação e a valorização, né? Então, proteção e valorização, tá? Proteção e valorização do quê? Do capital, né, do dinheiro investido com a intenção de formar um colchão financeiro. E esse colchão financeiro ele vai servir para a realização de um projeto e ou para a construção da sua independência financeira. Então esse colchão financeiro ele pode também investido em renda fixa, né, dependendo do valor, ele pode sim gerar uma renda passiva para você. Só que, como eu falei aqui, a gente vai ter aqui mais trabalho do que a renda variável, porque o prêmio da renda fixa tende a ser menor do que o prêmio da renda variável.
E quais são as características, né, do público-alvo? Para quem que vai ser essa carteira? São para pessoas que não querem, né, que não se sentem confortáveis investir em renda variável, ou não podem, né? Aí às vezes até a pessoa gostaria muito de fazer esse investimento em renda variável, mas aí já é uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa que não pode correr tanto risco, sei lá, seus 60, 70 anos de idade, não dá para ficar correndo risco, né? Ou outros fatores de risco, às vezes uma pessoa doente, por exemplo, né? Vai precisar, de repente, se acontecer uma emergência, alguma coisa de saúde, tem que ter esse dinheiro disponível, né? Então, não dá para você ficar alocando todo o seu patrimônio em renda variável, né? Então, elas não querem ou não podem colocar seus investimentos em ativos de maior risco e de maior volatilidade, né? Volatilidade é o sobe e desce, como os ativos de renda variável. Bom, e como que serão os nossos aportes, né? A gente vai seguir mais ou menos as mesmas premissas que a gente definiu para renda variável em termos de volume de aporte. Então, será 10% da renda mensal, né? 10% do salário. Nós vamos separar para fazer esse investimento, né? Tomando sempre como base o salário de ingresso do professor do ensino fundamental. Então, é um salário base do nível inicial, tá? E também nós vamos investir 50% de qualquer valor extraordinário, da mesma forma que a gente fez lá na renda variável. Que valor extraordinário seria esse? Restituição de imposto de renda, 13º salário, algum abono, um terço de férias, essas rendas que a gente passa a receber extraordinariamente, a gente vai investir 50% delas para ajudar na composição do nosso patrimônio, ok? Bom, quais são as nossas estratégias, né? Nós vamos investir em quê? Nós vamos investir em títulos pré-fixados. O que são pré-fixados? São aqueles títulos que a gente já sabe a taxa de juros que vai render durante o tempo que a gente escolher, né? Então, um título pré-fixado é aquele que fala assim, olha, esse título aqui está pagando 10% ao ano. Então, eu já sei. Por isso que ele é pré-fixado. Foi fixado o valor de correção antes de eu fazer a compra, tá? Tem também os títulos pós-fixados. Os títulos pós-fixados são aqueles que eu não sei exatamente a taxa exata daquilo que eu vou receber ou daquilo que vai render o meu dinheiro. Por exemplo, esse título aqui vai pagar a inflação do período mais 5%. Então eu não sei, ele tem um componente aí que eu não sei quanto que vai ser, por exemplo. Eu não sei quanto que vai ser a inflação desse ano. Se a inflação desse ano for 5%, ele está me dizendo que ele vai pagar 5% mais 5%. Então vai dar um total de 10%. Então por isso que ele é fixado depois. Por quê? Porque eu preciso de fazer essa apuração dessa regrinha que eu coloquei, no caso aí a inflação, para poder saber exatamente quanto que vai ser o meu juro, né? Então a gente vai fazer os investimentos nos pré-fixados e nos pós-fixados. Naqueles indexados à inflação, esses títulos aqui a gente chama de renda fixa pública, basicamente é o tesouro direto. A gente também vai investir em CDBs, né, que é o certificado de depósito bancário, que é quando você empresta dinheiro para o banco. As LCIs são as letras de crédito imobiliário, né? Geralmente são empresas que vão captar dinheiro para fazer investimentos na área imobiliária. E as LCAs, que são as letras de créditos do agronegócio, são empresas também que trabalham na área do agronegócio e que lançam títulos que pagam um determinado índice, né, de correção para que esse dinheiro captado seja investido no agronegócio, né? Agora, esses investimentos são chamados de renda fixa privada, porque enquanto esses aqui são emitidos pelo governo federal, esses aqui são emitidos por bancos e por empresas ligadas à questão da construção, e esse daqui do agronegócio, né? Empresas ligadas ao ramo imobiliário
e essas aqui as empresas ligadas ao agronegócio. Pode ser empresa, pode ser banco também, tá, gente? Por isso a gente chama isso aqui de renda fixa privada. Esses aqui são emitidos pelo governo federal, esses aqui são emitidos por empresas. E eu coloquei aqui entre parênteses quando possível, por quê? Porque pelo valor que a gente vai investir, R$280, dificilmente a gente vai achar algum investimento, pelo menos agora no início, quando a gente vai ter pouquinho dinheiro investido, a gente vai achar algum investimento que a gente vai poder fazer com essa quantidade de dinheiro. Então talvez a gente comece por aqui e à medida que a gente for acumulando, de repente a gente enxerga uma oportunidade aqui, como eu já vou ter uma grana aqui, eu posso tirar daqui e investir um pouquinho aqui. Quais são as nossas metas, né? Então eu coloquei aqui como meta para esse ano, que eu estou gravando o vídeo, que é o ano de 2022, investir R$3.500 até o final do primeiro ano, né, que é até o final desse ano, R$7.500 até o ano que vem, a gente já está aqui mais que dobrando, né, e R$12.000 até o final de 2024. Então, essas aqui são as nossas metas. Estou traçando aqui 3 anos, né, uma meta de 3 anos para a gente. E aí depois os nossos desafios serão o quê? Chegar aos 20.000, aos 25, aos 30 e assim sucessivamente, tá? Eu sempre digo que essa meta aqui, ela é assim, um divisor de águas, porque quando você chega aqui nos R$10.000, se você consegue passar dos R$10.000, você tende a conseguir prosseguir de maneira mais tranquila com seus investimentos, porque do início até aqui você vai ser muito tentado a mexer nesse dinheiro, né? Vai aparecer alguma coisinha que você quer comprar, vai aparecer algum sonho que você quer realizar, e aí, né, se você não tiver foco e disciplina, você acaba não chegando aqui nunca, porque toda vez que está chegando aqui, você vai lá e mexe nesse dinheiro, tá? Então a nossa ideia é romper essa barreira aqui e continuar sucessivamente investindo para que a gente possa aí construir o nosso patrimônio, que vai gerar aquele colchão financeiro que eu falei no início, quiçá nossa independência financeira. Bom, os mesmos alertas que eu fiz na renda variável eu vou fazer aqui. Isso não é milagre, não é sorte, não é fácil, exige disciplina, foco e força de vontade. Acabei de falar sobre o foco e a força de vontade, né? Exige estudo, não é porque é renda fixa que a gente não precisa conhecer, vai lá e coloca no tesouro, é isso aí mesmo. A gente tem que estar acompanhando, né? Como é que está a evolução das taxas, o que tem de melhor, de repente aparece uma oportunidade melhor no mercado, tá? Então exige estudo sim, mesmo sendo renda fixa. Haverá momentos de tensão, você vai querer se desfazer dos seus ativos, aqui a tensão não vai ser tanta pela variação, mas vai ser pela tentação, de repente, de você ver que o seu dinheiro está crescendo e, né, você vai ficar tentado em tirar esse dinheiro, né? E não dá resultado da noite para o dia, do mesmo jeito que a renda variável, né? Nosso horizonte é o longo prazo. E aqui, como eu disse lá no início, o nosso longo prazo tem que ser bem maior do que o longo prazo da renda variável, uma vez que a renda fixa, como já falei também, ela oferece um prêmio menor do que a renda variável. Portanto, ou você vai ter que investir mais dinheiro, né? Mas aqui eu estou querendo fazer alguma coisa que seja possível para todos, né? Ou então você, né, vai ter que investir por mais tempo, né? Não tem almoço grátis, como se fala lá nos Estados Unidos, né? Uma coisa, se você priorizar uma coisa, você está preterindo outra coisa, tá? Então, longo prazo, foco no longo prazo sempre, tá? E aí, né, faço aí o convite para você que de repente não tem esse apetite, né, para investir na renda variável, que são as ações, os fundos imobiliários, os BDRs, né, as criptomoedas, né, ativos que oferecem uma volatilidade muito grande, mas não é por causa disso que você não vai investir. Então, estou te oferecendo aqui a oportunidade de entender como que funciona a nossa renda variável e
de repente aí você construir junto comigo um patrimônio bacana para você realizar um sonho, servir como garantia, ajudar na sua aposentadoria, enfim. Isso aí você vai decidir depois o que fazer com esse patrimônio, tá bom, pessoal? Então, força, foco, fé e vamos caminhando juntos até chegar ao nosso objetivo. A gente já começa aí no mês de maio, estou soltando isso aqui uns dias antes, mas a gente já começa agora no mês de maio a formação da nossa carteira de renda fixa. Ok, pessoal? É isso aí. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui no comentário que eu vou responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.